A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria nova regra para a distribuição de royalties do petróleo, que são os recursos pagos pelas concessionárias para compensar possíveis danos causados pela atividade. Pelo novo texto, estados e municípios não produtores são beneficiados. A terceira Câmara do Ministério Público Federal, que trata de consumidor e ordem econômica, examinou o projeto e encaminhou nota técnica aos parlamentares. O objetivo foi contribuir para que a destinação desses recursos promova efetivamente melhorias na qualidade de vida da população. O Brasil é um país com dimensões continentais. Possui área de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Toda essa imensidão é repleta de riquezas naturais e minerais, como, por exemplo, o minério de ferro em Carajás, no Pará, e o petróleo no litoral dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A legislação brasileira determina que, no caso de petróleo e gás, as concessionárias que exploram a matéria-prima são obrigadas a pagar à União, aos estados e municípios, uma porcentagem em royalties, como medida de compensação financeira sobre os danos ambientais que podem ser causados nas atividades de exploração. E uma nova mudança na lei está para acontecer sobre a forma e a base de cálculos que as empresas devem usar no pagamento às unidades da federação, beneficiando estados e municípios não produtores de petróleo. A proposta feita pelo Senado foi aprovada na semana passada pela maioria dos deputados federais. Por enquanto, ficou definido o seguinte: sobre os postos já licitados, a União vai ter reduzida de 30% para 20% a quantia de royalties que recebe das concessionárias pela exploração do petróleo. Os estados produtores, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, terão os royalties diminuídos de 26,25% para 20%. Os municípios produtores vão ter redução de 26,25% para 15% nos royalties em 2013 e para até 4% em 2020. Já os estados não produtores deixam de receber apenas 7% e passam a ganhar 21% em 2013. O índice sobe para 27% em 2020. E os municípios não produtores também passam de 1,75% de royalties para receber 21% em 2013 e 27% em 2020. O texto referente a novos cálculos sobre a distribuição dos royalties aos estados e municípios causou polêmica e muito debate no Congresso Nacional. É incompreensível que um estado que não produz petróleo receba indenização. Se no seu substitutivo ele diz é devido aos estados produtores de petróleo e aos municípios produtores de petróleo, uma compensação, você não pode compensar quem não produz. O petróleo não é do Rio nem do Espírito Santo, é do Brasil. E não por ser só de Goiás, como sou, mas até porque eu compartilho da ideia de que o Estado não é produtor. É uma coincidência da natureza estar na costa do estado do Rio de Janeiro, na costa do estado do Espírito Santo. É importante também se repensar, alguma parcela seja repassada para a saúde pública, para a gente melhorar a atenção dos milhões de brasileiros que não têm oportunidade ou não têm um plano de saúde. O Ministério Público Federal acompanhou a tramitação do projeto de lei. A Câmara, que trata de consumidor e ordem econômica, examinou o projeto e emitiu nota técnica. O objetivo foi contribuir para a aplicação correta dos recursos nas esferas estaduais, municipais e do Distrito Federal, para garantir a melhoria das condições de vida da população. Qualquer que seja a escolha política quanto à distribuição, quanto ao modelo de distribuição desse produto, não é? O que nos interessa é que a aplicação desse produto ela atinja os destinatários, não é? Que são os cidadãos na sua necessidade básica de educação, de saneamento e de condições melhores de vida. A polêmica continua e agora o projeto aprovado na Câmara segue para a sanção presidencial.
O IBAMA e o Estado de Minas Gerais podem ser obrigados a exigir dos transportadores de carvão vegetal o licenciamento ou porte de documentos previstos pela Agência Nacional de Transporte Terrestres para carregar produtos perigosos. A medida depende de decisão da Justiça em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. O MPF em Goiás quer que a Caixa Econômica Federal melhore o atendimento ao público nas agências. Além da má prestação do serviço, clientes reclamam do tempo de espera nas filas, que chega a 1 hora. A ação na Justiça pede que o banco seja condenado a pagar R$500 mil de indenização por danos morais coletivos. O INSS publicou edital avisando que vai conceder benefícios previdenciários a menores sob guarda judicial no estado do Pará. A medida é resultado de uma sentença judicial concedida ao MPF. Até agora, a autarquia não incluía esses menores como dependentes dos responsáveis legais. A seguir, Conselho Nacional do Ministério Público lança campanha para combater homicídios por impulso em todo o Brasil. E em São Paulo, MPF defende recuperação de casarões tombados como patrimônio histórico e cultural perto do principal cartão postal da cidade. Voltamos já.